Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de abril de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2637. Tem 4 páginas, 44 logias e 14 máximos. O tema é ortoexemplo desafiador. A especialidade é ortoexemplologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora veteraníssima, Adriana. Esse é o que número? 46? Esse é o 46. Todo mundo aí, vocês querem um babador ou alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Agora, definição. O ortoexemplo desafiador é o ato, estado ou condição alheia, evolutiva, imitável, passível de instigar o observador à aplicação dos próprios esforços para a aquisição de ações, reações, posturas, posicionamento, renovações e ou resultados cosmoéticos. A autopensenização crítica, a atenção às manifestações pensênicas exemplares, a renovação pensênica resultante da surpreendência positiva com o ato alheio, o feito digno de ser tomado como exemplo, a prova da execuibilidade da ação cosmoética, o fato inesquecível, a abertura de precedentes evolutivos, a criação de padrão de referência homeostático. É tudo que eu falei na tertúlia hoje de manhã. Impressionante. O atiçamento do brio cosmoético do interlocutor, o incitamento à autossuperação, a moldagem de comportamentos, a imitação homeostática, a mimetização etológica cosmoética. O parafato sadio testemunhado, o descortínio nos bastidores extrafísicos, o vislumbre da parafunção amparadora, a hiperacuidade, as silenciosas intervenções energéticas assistenciais, a projetabilidade lúcida, o impulso ao aprimoramento parapsíquico, o exemplário teático do para-elenco de amparadores extrafísicos. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre taxologia com 12 tipos de ortoexemplos desafiadores, não excludentes, podendo ser presenciados ou mencionados por outro, de modo oral ou de modo escrito. Também tem ainda o tópico sobre categorização. Tais ortoexemplos desafiadores podem ser classificados, por exemplo, em 6 categorias de contrapontos técnicos. Então, são 6. E tem ainda o tópico sobre as reações, que o desafio proposto pela exemplificação cosmoética de terceiros pode gerar, pelo menos, 2 reações conscienciais antipódicas no espectador, salutar e patológico. Agora, a remissiologia. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexemplificação, binômio resiliência, exemplarismo, exemplarista evolutivo, exemplologia e exemplo pedagógico. Ainda tem mais coisas sobre exemplo que eu não li todos. Agora, a frase enfática. O ortoexemplo desafiador ensina e motiva para o autoaprimoramento evolutivo dos espectadores predispostos a enxergar as lições cosmoéticas presentes na cotidianidade intra e extrafísica. Você, leitor ou leitora, no caso aqui, ouvinte, como reage perante os ortoexemplos desafiadores? Aceita tais desafios cosmoéticos? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Teática, modelo, motivação, renovação, observação. Autocrítica, referência, traforismo, cobaiagem e exemplário. Taristicologia, verbaciologia, exemplologia, conviviologia, reeducaciologia. Cosmoeticologia, parapedagogiologia, interassistenciologia, didático-pensenidade e evolúcio-pensenidade. Agora, o verbete hoje do dicionário é escalologia, o argumento é evoluciológico, ele tem 43 itens chamativos, é uma página e meia sobre o processo de escala. Agora, nós temos aqui
nos questionamentos. Professor, ao executar a circulação básica das energias, às vezes recobre memórias longínquas e efêmeras. Todavia, encontra dificuldade quanto à classificação das mesmas. Seriam retrocognições? Isso você só vai saber com o tempo. Anota tudo, coloca a data e todos os detalhes. Mesmo aquilo que você achar que seja boboca na hora, daqui 1 ano, 2, 5, aquilo vai ter seu motivo. E vai ter sua relação, sua razão. E isso aí vai esclarecer tudo para você. Mas tem que guardar, de 6 em 6 meses, você fazer um levantamento. Professor, quando a ressoma de uma consciência, o que é levado em conta para o bom desempenho da sua PROEX? O merecimento tem predominância no processo ou seria o aval do orientador evolutivo? Esse aval pode acontecer quando não há merecimento suficiente? Como funciona a FEP nesse caso? Não, não existe isso, você está falando, não. O problema todo é o mérito da pessoa. E o orientador evolutivo, que é o evoluciólogo, ele vê pelo mérito. Isso aí não tem erro. Eles são doutores no assunto. Não tem erro nisso. É muita experiência que se tem disso aí. Não há mais bobaginha, equívocos, besteira. Existe alguma intenção de acoplar essa estrutura a um centro educacional de formação de médico de excelência? Olha, nós queremos participar de tudo que seja positivo, seja de onde for, até de Marte. Se tiver alguma coisa, nós estamos aí. É só conversar com os responsáveis pelo assunto, né? Professor, conheço a Conscienciologia há 1 ano e só tenho agradecimento pela mudança em minha vida. Ainda tenho conflitos a superar. Quando faço EV, entro em estado vibracional muito rápido e tive uma estranha experiência há pouco tempo, quando fazia o EV. Parecia que do meu corpo tinha algo passando dentro dele. Mexia parecendo entrar, sair do corpo. Poderia esclarecer? Olha, isso aí é ectoplasmia. Entende? Isso aí é normal. Anota tudo e vamos em frente. Agora, isso mostra que você deve ser ectoplasta. E mais estarei em Foz e gostaria muito de conversar com o senhor. Tenho muita experiência parapsíquica e não sei explicar. Tá bom. Se aparece aí. Ela é de Belo Horizonte. Vamos ver o que a gente faz com ela. Que eu puder, nós estamos aí. Tenho 33 anos, sou graduado em pedagogia empresarial, tenho muitos conflitos com minha mãe. Ela tem 66 anos e é viúva. A amo e faço tudo para ela e por ela. Ela diz que me ama, mas faz coisas reprováveis. Ela me odeia 23 horas por dia, preciso de ajuda. Não consigo, ele me odeia 23 horas, então quer dizer que é minha mãe. Mas aqui já é outra coisa, já é outra pessoa. Não consigo me sentir feliz e ter prazer em viver a vida. Tenho pena dela, não consigo pensar em deixá-la sozinha. Poderia ajudar de alguma forma? Não, parece que é só ela mesmo. Olha, mãe a gente tem que ajudar, né? Não tem outro jeito, faz tudo que você puder. Afinal de contas, você já sabe mexer com pedagogia empresarial, vai ser fácil para você de mexer com a mamãe, isso não é tão difícil. Se a gente gosta, vai longe, tem muita inspiração. Professor, o senhor poderia comentar mais o item traumatologia, página 17? Traumatologia. Especialmente sobre a relatividade nos traumas, segundo as pesquisas da energossomatologia. Aqui eu digo o seguinte, segundo as pesquisas da energossomatologia, há sempre alguma relatividade nos traumas. Pequeno trauma na pessoa supersensível faz dano maior do que um grande trauma na pessoa casca grossa. O problema todo é o seguinte, eu estou falando, é a casca grossa parapsíquica. É aquela pessoa que ela não tem muita sensibilidade para ver o processo da energia e dos parafenômenos, os fenômenos parapsíquicos. Então, por exemplo, aí é preciso de ver a pessoa como é que ela é. Às vezes uma pessoa é super sensível porque ela é muito meninada, ela é pueril, ela ainda não teve maturidade. Então é preciso de ir com calma. Uma pessoa pode ter 60 anos e ter uma mentalidade aí de 15 anos em matéria de emoção e de sensibilidade. Então tem que ver cada caso como é que é. Agora, a verbetógrafa, professora Adriana, na fatologia, página 12, linha 2, poderia citar fato inesquecível que você vivenciou e que lhe serviu de orto-exemplo desafiador, marcante? Página 12, linha 2, fatologia. A fatologia, né? Não, olha, não necessariamente é no meu caso, mas quando a gente falou aqui o fato inesquecível,
a gente está dando um exemplo, está mostrando que aquilo vai servir de exemplo para você. Então, aquela situação que foi marcante. Então, na minha vida, acho que tiveram várias, é difícil elencar uma agora, mas desde um ato, às vezes aqueles pequenos atos, às vezes você vê uma fala de um colega, você vê um posicionamento de um colega, às vezes aquilo é um impacto maior, às vezes, do que um fato grande. Então, aquele pequeno fato, ele vai fazer você repensar uma série de convicções e vai você mudar, às vezes, uma forma de ver a vida. Então, eu vejo isso como muito importante, essa questão do exemplo, de ficar atento a esses fatos inesquecíveis. Na parafatologia, mesma página, linha 2, como podemos otimizar o nosso descortino dos bastidores extrafísicos no nosso dia a dia? Olha, primeiro, melhorando o parapsiquismo. Como é que você vai fazer isso? Trabalhando mais as energias e ficando mais atento à extrafisicalidade. O que acontece no nosso dia a dia é que, muitas vezes, nós somos literalmente engolidos pela vida intrafísica e não ficamos atentos àqueles pequenos detalhes. Então, o processo da energia é um grande ponto, começar a trabalhar mais energias, buscar perceber as energias, começa um primeiro ponto, o início de começar a ficar mais lúcido para a fenomenalidade que está acontecendo o tempo todo, é só a gente ficar atento a isso. Nas reações, página 15, você escreveu sobre a reação patológica negativa vitimizada. Isso. No Brasil, infelizmente, os exemplos de sucesso incomodam muita gente que fica com cotovelomas. Poderia comentar? Olha, não sei se eu diria só o Brasil, não. Eu diria que isso vai depender da pessoa, como a gente colocou aqui. A gente fez duas situações extremas, obviamente, né? Então, a pessoa tem aquela reação de aceitar o desafio e procurar se esforçar para isso. Isso tem relação até com o senso do mérito, né? O verbete que eu já defendi aqui. A pessoa ter senso de que os grandes feitos são meritórios, a pessoa fez por isso. A patológica é isso que a gente está falando. Então, a pessoa, ela, em vez de aquilo motivar, ela às vezes vai querer desmerecer o feito da outra pessoa. Então, isso é a cultura da inveja, por assim dizer, né? Que é o mais patológico. Eu não diria que é só o Brasil, não, mas o Brasil tem algumas coisas, sim. A verbetógrafa, em tecnologia, poderia expandir a técnica do sobrepairamento analítico? Sim, é a técnica da gente procurar sobrepairar. Tem até o verbete sobrepairamento na enciclopédia. O que é isso? Diante de alguma situação, a gente procurar ver de fora, ou ver o mais sem entrar com a emoção, sem entrar com isenção, como já me sopraram aqui, mas ser mais isento, né, nesse momento. Então, isso é a técnica de sobrepairamento, que para nós observarmos mais os exemplos que estão aí, às vezes a gente vai precisar sobrepairar, não entrar tanto na emoção e ver o que está acontecendo. No DAC, poderia comentar sobre a ordem colocada no introdutório? Não, aqui eu digo o seguinte: eis a escala Itaipu da evolução consciencial em sentido decrescente. Serenões, evoluciólogos, professores, você, bactérias. Segundo as pesquisas parafatológicas sobre as energias conscienciais. O que é que você quer que comente? Aqui, ó, dos evoluciólogos para nós, os professores e a gente, entra aí os pré-serenões. Então, olha na escala evolutiva que você vai ver como é que é para baixo. Agora, o caminho é dos serenões às bactérias nessa dimensão. É o que a gente encontra mais por aí. Por isso que eu estou falando. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês esse livro sobre a primeira década. No dia 5 de maio vai ser lançado e vai ter um evento lá no Discernimento. Vai começar, é um domingo às 19 horas. A gente vai voltar a falar. Agora, esse livro, que é um verdadeiro álbum, está fora de série sobre acoplamentário. As fotos que tem são fora de série, tem processo, inclusive histórico, dados lá de dentro, listagem das turmas da primeira década do acoplamentário. É muito interessante. O livro é uma preciosidade, tá certo? Acoplamentário. Ele já está feito, já vão lançar, fizeram aí. Agora, outra coisa, eu queria falar para vocês, e também para os teletertulianos, etc.,
Sob o roteiro que hoje eu tenho a respeito da mini tertúlia de manhã e essa tertúlia da tarde. Então, pegando aqui a listagem da turma, quer dizer, do ponto de vista das consciências, a tertúlia, a mini tertúlia de manhã, fica na ponta, porque lá eu falo mais do que aqui, de tarde. Agora, de tarde é o seguinte, o que é que tem no roteiro, no povo que entra? Intermissivista, pré-serenão, tenepsista, projetor, epicom e conscienciólogo. Agora, na de manhã, desperto, ofexista, semiconsciência, teleguiado, evoluciólogo, serenão. Por exemplo, hoje de manhã eu falei mais sobre serenão, tá certo? Essa é a técnica que nós estamos usando atualmente. Outra coisa, eu estou aqui com essa revista Speedway, que é da nossa amiga que estava aqui, aquela de olhos verdes, a Cleo Brandão, vocês sabem. Ela é que marca aqui o Auto Speedway, um monte de processo das empresas de automóvel, tudo do Brasil tem aqui. E ela é que faz a parte. Esse álbum dela aqui, que é uma edição do processo, tem mais de 160 páginas. Agora, o editor disso é o Alex Ruffo, aquele nosso amigo que é o dela, o duplista dela aí. Ele deve vir aqui qualquer hora também, que eu estava muito ocupado, por isso que ele não veio dessa vez. Agora, é uma beleza isso aqui. Faz lembrar a Elle Magazine. Só que tem que aquela lá é cara, essa aqui é mais acessível. Ela custa R$ 14,90. Aquela lá custa R$ 145. Agora, material, apresentação das coisas, os temas que são diferentes, mas está tudo aí. Agora, aqui é tudo sobre carro, corrida e etc. Agora, outra coisa, eu estou aqui com esse cartaz que eu vou colocar ali agora, que é sobre Academia Aberta Tutidade. Venha promover a atividade sadia do Soma, da Longevitar. Toda quinta-feira, às 7 da manhã, no gramado ao lado do tertuliário. Então a turma vai fazer ginástica, levantar a mão, etc. Tal. Local, CAE, gramado ao lado do tertuliário. Data, toda quinta-feira. Horário, das 7 horas da manhã. A entrada é gratuita. Aqui eu estou falando, leve toalha ou acolchoado para exercício de solo. Mais informações tem Longevitar, contatos, @gmail.com. Agora, gente, começa pela primeira vez amanhã cedo, às 7 da manhã. Quem é aí que vai querer entrar lá? Seria bom pensar nisso assim. Eu vou deixar aqui, ó, para chamar a atenção. Tá certo? Agora, eu então entrego a professora Adriana para vocês. Eu acho que é a Socorro primeiro isso. Oi, Adriana. Oi. Na página 12, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, no final, a amostra de alta evolutividade alcançada, como é que é? O que a gente está falando do ortoexemplo, né? Quando a gente vê esse exemplo, que é um exemplo cosmoético, né? Então, esse exemplo, ele começa um pouco antes, olha, ele é uma comprovação do nível da consciência cosmoética do exemplarista. Então, às vezes ele vai, um dos grandes exemplos que a gente tem de cosmoética é na hora que a pessoa demonstra a cosmoética dela, e que às vezes é em pequenas ações, em pequenos atos, né? E depois vem isso, a amostra da alta evolutividade alcançada. Então, a partir desse exemplo, a gente pode ter uma noção do nível na escala evolutiva que essa pessoa que nós estamos observando tem. Tá? Lembrando que sempre a pessoa pode estar disfarçando, né? Mas tem coisas que são indisfarçáveis. Então, isso a gente já tem uma ideia do nível a partir dessa atitude correta que a pessoa demonstrou e que é um exemplo desafiador. Por quê? Porque se a pessoa tem condições de se portar assim, nós podemos também chegar lá. Vai depender do nosso esforço e o tempo que vai levar para isso, mas depende só da gente mesmo. Tá, outra, na própria fatologia, na terceira de cima para baixo, a criação de padrão de referência homeostático, tem relação com essa amostra? Exatamente, olha só, porque a gente falou o fato inesquecível, né? Então, essa ação, ele dá uma abertura de precedentes evolutivos e cria uma criação de um padrão de referência homeostático externo, né? Então, a gente vê, olha, então,
há uma forma de se portar de uma maneira mais madura. Olha só essa postura, essa situação. E aí criou um padrão para nós. Em termos macro, é o serenão, né? O serenão para nós é um marco de referência evolutivo lá na frente. Mas tem os outros, né? Tem o marco da desperticidade, outros marcos evolutivos que mostram, olha, isso é um exemplo. E a gente tem que pensar que no exemplo, no nosso dia a dia, às vezes uma mesma pessoa, ela não necessariamente ela exemplifica tudo em cosmoética. Ela pode dar um grande exemplo em uma área, na outra nem tanto. Então a gente tem que saber também diferenciar essas coisas e ver, poxa, essa personalidade, ela tem atitudes maduras, exemplares nessa área, que vale a pena ser seguidas. Não necessariamente ela é toda, né? Tirando o nível evolutivo, que aí aumenta realmente, né? Mas, então esse cuidado também é importante a gente pensar. Adriana, na fatologia, primeira e segunda linhas, a prova da exequibilidade da ação cosmoética. Mostra que é possível, né? Então, aquele pequeno ato, ou grande ato, seja o que for, mostra que é possível. Então, uma das coisas que a gente coloca lá na lista de exemplos, né? Por exemplo, uma coisa inédita. Às vezes é um feito inédito, uma situação inédita, que é cosmoética, que ninguém nunca tinha pensado em fazer aquilo, ou ninguém nunca ousou fazer aquilo, e alguém faz. E na hora que essa pessoa faz, ela mostra que é possível chegar lá, é exequível, não é uma coisa absurda, é uma coisa factível. Então, se é possível fazer, a gente pode se esforçar para isso, para chegar lá. E na quarta linha também da fatologia, também fala de cosmoético, o atiçamento do brilho cosmoético no interlocutor. É que às vezes é o que acontece, né? Vamos supor, a gente vê uma situação lá altamente cosmoética, positiva. Gera o brio, né? Você fala assim, opa, se essa pessoa pode fazer, eu também posso, né? A colega tinha perguntado antes, né, a questão de um fato inesquecível. Tem um fato que para mim foi muito importante e relativamente simples. Eu estava conversando com um colega, isso tem muito tempo, na época não tinha essas maratonas de leitura dos tratados, e a pessoa comentou comigo, essa pessoa está aqui no CAEC hoje, inclusive, né? Eu já falei com ele. E aí ele falou, não, eu já li os 2 livros. Eu falei, como assim? Então, peraí. Então eu posso ler também de capa a capa. Antes eu lia, mas li uma parte, li uma outra. Eu falei, não, agora eu vou ler também de capa a capa. Então isso, e fez uma diferença muito grande. Mostrou que é possível, é factível fazer isso. Então eu falei, então eu vou fazer. E foi muito importante, em termos de cognição, de conhecimento, de autodesassédio, essa leitura direta dos livros. Então é um exemplo simples, a pessoa só comentou, eu já fiz. Opa, peraí. Então, por que eu não posso fazer também? Eu vou me organizar para isso. Então, esse tipo é um exemplo simples, mas que foi, realmente, para mim, esse fato foi inesquecível. Eu lembro muito dessa personalidade, sou grata a essa personalidade, e ela fez naturalmente, ela não falou, vou exemplificar, ela comentou. Então, é esse motivo desse verbete, de começar a perceber essas pequenas ações, esses pequenos atos que nos instigam a, peraí, eu também posso fazer, isso é possível, então eu vou à luta, vou me motivar a fazer também. Ok, obrigado. Sim? Por gentileza, poderia ampliar a penúltima linha da fatologia? Da fatologia? São as 2 responsabilidades. A responsabilidade sim. advinda do exemplo dado e do exemplo entrevisto. Sim, eu acho que eu vejo muito importante a gente lembrar dessas 2 responsabilidades, né? Qual é uma das razões desse verbete? Primeiro, a questão da responsabilidade advinda do exemplo dado. E, primeiro, né? Primeiro dado que eu estou falando. Para a gente ficar atento também, os exemplos que nós damos, os nossos fatos, os nossos atos, eles repercutem nas pessoas, de uma forma positiva ou negativa. Então, essa atenção àquilo que eu exemplifico é uma responsabilidade nossa, né, de cada um. E, pelo outro lado, a responsabilidade advinda da admissão do exemplo entrevisto. Então, na hora que a gente vê um exemplo, que é um exemplo cosmoético, de alguma situação, isso dá uma responsabilidade também, porque a gente não pode falar que não sabe.
A gente não pode falar que não viu. A gente já sabe como é mais correto agir. Então, se a gente não age dessa forma mais correta, a gente sabe. Isso também é uma responsabilidade. Então, eu quis jogar com essas duas situações, que são as duas situações do exemplo. Quem dá o exemplo e quem observa, quem identifica que aquilo é um exemplo. Teria mais a linha anterior, aquele trio aí, a mimetização etológica cosmoética. Podia explicar ou ampliar? Tá bom, tá bom. Olha só. Tem a moldagem de comportamento, isso porque a gente já imita mesmo, né? Até dentro da psicologia, já tem linhas que a gente tende a imitar aquilo que nós achamos que é interessante, que é importante. Então, na hora que a gente vai mimetizar, que a gente vai imitar o comportamento cosmoético. Então, vamos imitar coisas positivas, né? Porque imitar a gente imita mesmo. Então, a gente tem aqueles modelos, aqueles padrões de referência, e assim a gente vai imitar mesmo. A gente vai imitar até que a gente comece a fazer por nós próprios, mas aquilo já é uma coisa que nós podemos fazer. Olha, eu também vou agir assim daqui para frente. Então, isso que a gente estava dizendo de você copiar os comportamentos positivos. E para finalizar, diante desse recorde de verbetes, 46, Isso. o que você poderia dizer àqueles que resistem em apresentar o seu primeiro verbete? Eu conheço pessoas assim. Olha, eu estou tentando exemplificar a questão da verbetografia, que é possível a gente escrever os verbetes, vir aqui se posicionar. Então, o que eu vejo para a pessoa é venha, porque aqui está um ambiente preparado, otimizado para vir defender o verbete. Então, a pessoa não vai estar sozinha aqui, ela vai estar amparada, tem amparador, tem o professor Valdo, tem muitas pessoas aqui para ajudar a pessoa a defender, sem contar que existem equipes de revisões exaustivas. Então, o verbete da pessoa ela vai ser visto, revisto. Então, quando o verbete chegar aqui, ele não chega sozinho. Ele chega, a pessoa assinou, mas tem o aval de uma série de revisores que trabalharam em cima para ajudar a pessoa para aquilo sair da melhor forma. Então, é um aprendizado muito grande. Então, é imperdível. É uma oportunidade enciclopédica imperdível. Então, eu acho que a pessoa que está resistindo, ela está perdendo o time. Então, ainda é tempo, corre, vem apresentar, porque daqui a um tempo, acho que vai ser difícil apresentar. Quando todo mundo começar a entrar no ritmo de escrever, vai ser cada vez mais, as oportunidades vão ser mais escassas. Você vai fazer um verbete, sei lá, de quanto tempo. Então, é importante aproveitar o momento. O fato é que a pessoa ela não acha interessante participar, não é questão de participar, ela acha desinteressante participar. Por que será isso? Aí, deixa ela para lá. É a tal história. Aí já é outra coisa. Uma coisa, tinha entendido, a pessoa está com receio, está temerosa. Agora, se a pessoa não quer, a gente se encontra por aí. Né? Eu acho que aí não tem muito o que fazer, né? Eu acho que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. A pessoa vai cair a ficha, espero que há tempo. Adriana, na página 15 ali, no item 11, tá. o ortoexemplo da sobrevida lúcida. Sim. Poderia aprofundar um pouco, hein? Olha, a extensão inusual da vida intrafísica produtiva. Então, a gente vê que a longevidade lúcida é um grande exemplo, porque mostra que é possível. Por exemplo, Niemeyer morreu com mais de 100 anos trabalhando. E outros exemplos que nós observamos, né? Então, mostra que é possível, que existem, nós podemos chegar, viver muito e bem. Então, isso é importante até usar esses exemplos para ver o que essa pessoa faz, os cuidados que ela tomou para isso, os trabalhos, como foi feito essa situação, e para nós planejarmos também chegar lá. Então, eu vejo que isso é um grande exemplo. Porque tem dois exemplos aqui, a saúde e a produtividade, né? A pessoa não basta só a saúde, mas manter a produtividade também. Porque né? senão não adianta chegar com 120 anos lá com a cabeça que não está funcionando. A questão é ter muitos anos, chegar a uma idade avançada, produzindo. Porque é o que eu falei no Infantilização Social, aquele último verbete, fazer da vida da terceira idade, da quarta idade, da quinta idade, sei lá quando que a gente vai chegar, o clímax existencial.
que é justamente o contrapeso do que se pensa na maioria da população. Porque lá é que a gente tem mais experiência, lá que se acumulou mais informação, lá que está tudo aberto para começar a fazer, produzir cada vez mais. Então, aí sim, a idade mais avançada vai ser o clímax da vida, não é a juventude, mas sim onde a gente tem mais autoridade moral. Acho que também um fato importante que eu vejo na idade mais avançada é a autoridade moral, porque a pessoa já mostrou que veio. Então, vai ter cada vez mais força da verbação, porque a pessoa ela fala e ela já tem demonstrado uma vida, que foi aquele exemplo que a gente falou da vida escorreita, né? Um outro exemplo que a gente fala aqui, a biografia é memorável. Então, isso dá uma força muito grande. Para nós, então, que estamos querendo fazer TARES, a tarefa do esclarecimento, a gente vai falar, mas falar embasado na própria vida, com o exemplo da nossa vida. Eu acho isso muito sério. Porque em termos de maturidade, em termos de experiência, é a etapa mais forte, produtiva e importante da vida, né? É o momento em que você tem mais maturidade para poder expor o teu exemplo mesmo. Né? Exatamente. Tem currículo, né? O currículo intrafísico ajuda. Você pode ter muitos currículos de outra vida, mas o intrafísico também tem um peso. Porque você mostrou aqui, você está mostrando aqui, agora. Então, eu acho muito sério. Agora, você coloca logo em seguida na categorização um complemento desses exemplos. Mas os tipos que podem ser. A gente fez, isso aqui podia ser um monte, né? A gente pegou só alguns. Mas o ideal é sempre procurar estar com essa ortoexemplificação consciente, explícita. Então, tem um ideal, né? Mas se ela pode acabar acontecendo, como é que é? Não, eu não pensei nisso não, sabe? Por exemplo, consciente e inconsciente, aquele exemplo que eu comecei a colocar aqui do colega, né? Foi inconsciente, ele só comentou um fato que ele fez. Então, ele não estava pensando, eu vou exemplificar isso. E foi um exemplo muito importante. Então, você pode fazer aquele processo conscientemente, exemplificar, sabendo que está exemplificando, ou não, aquilo já é um jeito seu, é o jeito de ser, é o jeito natural, a pessoa já age assim, é a forma dela funcionar. Só que isso, a maioria das pessoas causa uma estranheza. O nível de cosmoética, às vezes, só é aquilo da pessoa e o jeitão dela. Então, a gente aprende muito com isso. Então, eu não vejo assim, não. Ó. Igual o explícito e o silencioso. Então, aquele que a pessoa está falando, às vezes ela não fez nada. Às vezes é um ato, uma maneira de sentar, um sorriso. É um exemplo. Não está explícito. Fictício ou real. Às vezes é um exemplo dado num filme. Eu tenho até aqui uns cosmogramas, um deles é aquele filme Central do Brasil, né? Depois disso tem vários, que é aquele filme que a pessoa redigia, né, para analfabeto. Depois desse filme, vários projetos, eu até conferi na internet, até hoje ainda tem projetos de escrita de cartas. Então, é uma questão ficcional, mas que serve de exemplo também. Então, pode ser vindo da ficção ou real, uma situação real mesmo que aconteceu. Só que, obviamente, a real tem mais força, né? Formal ou informal? Pode ser formal, a pessoa é um professor, é um palestrante, é um conferencista, ele está na posição de dar o exemplo, de certa forma, e é importante que dê, né? Aquela função exige isso. Ou informal, o transeunte, a pessoa que está na rua, é a maneira dela fazer alguma situação, às vezes é um ato espontâneo. Individual, grupal e coletivo também aí varia, e intrafísico, interdimensional e extrafísico vai depender da dimensão que a pessoa está. Então, quando eu fiz aqui, eu não pensei realmente nessa situação de um melhor que o outro. Agora, no caso do primeiro, que é o consciente e inconsciente, me parece que o consciente sempre é mais produtivo, vamos dizer assim, porque você está claro para você o exemplo. Mas sabe por que eu acho que isso aí eu não colocaria tão fechado assim, o Adélio? Porque, naturalmente, a gente está exemplificando inconscientemente o tempo todo, sem pensar que está exemplificando, o tempo todo. É uma maneira de agir, como eu falei antes. Então, é um posicionamento, é uma fala, é um comentário, às vezes, simples nosso, e é um exemplo para alguém que aquilo vai bater naquela pessoa e aquilo vai gerar um efeito nela. Então, eu diria que, se você colocar que é um binômio, sim. O consciente e o inconsciente são importantes? São. Mas esse inconsciente é porque o tempo todo a gente está exemplificando alguma coisa. Seja negativo ou positivo, tá certo? Então, o inconsciente é isso, eu não vejo ele tão desvalorizado assim. É porque é o seu jeito de ser. O serenão, o fato dele existir já é um exemplo. Ele não está... Entendeu? O que eu vejo, só botando um pouquinho mais de argumento aqui, quanto mais consciente nós tivermos em termos de autoexemplo, mais a gente vai reforçar
os autoexemplos positivos. Concordo. Quanto mais o inconsciente, só se for aquele inconsciente autômato, que a pessoa já é assim, Mas como isso que eu tô segunda falando, natureza, né? Esse inconsciente que eu estou falando, a pessoa já é assim. Então, só o jeito dela ser já é um exemplo. A maneira que ela usa a roupa, a maneira que ela senta. Às vezes, uma pessoa que é muito elegante, muito... Então, ela é assim, ela não está pensando em exemplificar, ela é assim. Então, isso na cosmoética, a cosmoética, ela transparece em tudo que a gente tem, o nosso nível de cosmoética. Então, era isso que eu queria dizer, eu não quero desvalorizar isso, porque isso já é o jeito da pessoa ser. Então, ela não está pensando, eu vou dar um exemplo, ela é. Então, por isso que obviamente, o consciente é importante, mas o inconsciente também nesse sentido. Não é que a pessoa está fazendo de qualquer maneira, ela é assim. Ela não é inconsciente, ela é inconsciente do ato dela estar exemplificando naquele momento, porque é o jeito de ser. Uhum. Ok, obrigado. Adriana, Silvana aqui no ar. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu quero voltar um pouquinho ao que o Eucárdio estava falando ali sobre a questão da pessoa vir apresentar o verbete. Tá. Assim, eu coloco assim a minha experiência nessa questão. Por quê? Eu fiquei assim relutando em fazer a inscrição no verbetografia, tá? Nunca tinha tempo. Bom, aí fiz. Aí já dá um pânico na gente chegar para o curso, né? Que assim é extremamente importante esse curso. Eu estou fazendo um que ele é semipresencial, porque tem as aulas online e tem a aula presencial uma vez por semana. Assim, as professoras, elas são maravilhosas. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque no primeiro dia eu fiquei toda eufórica. No segundo dia eu queria sair correndo, né? E aí a Rosa disse que olhava para mim e falou assim, ela vai sair, ela vai embora, ela vai embora. Aí, assim, depois ela veio, assim, então, as professoras, elas são fantásticas, realmente é tudo isso que você falou e muito mais, porque elas ajudam demais a gente. E uma coisa que elas disseram, assim, no primeiro dia de aula, a partir de hoje, comportem-se como se vocês já estivessem lá defendendo o verbete de vocês. Então, façam um laboratório, vão para as tertúlias, façam perguntas, né? E hoje vocês, assim, comecem a pensar naquele momento, vocês já estão lá. Então, é um laboratório, a partir do momento que a gente começa a ir para as aulas, ou mesmo a começar a pensar no título, no verbete, para agir como se já estivéssemos aqui na frente defendendo esse verbete. Isso E, assim, isso ajuda bastante, com certeza, assim, para as pessoas que ainda não estão fazendo a aula ou não estão escrevendo, é um laboratório. A partir do primeiro dia, a gente as coisas realmente começam a mudar e a gente já começa a se ver aí defendendo o verbete. É um laboratório muito bom e eu quero, assim, dizer para as pessoas que elas são, todos os professores são fantásticos. E agora a minha pergunta. Na fatologia, página 12, eu não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a abertura de precedentes evolutivos. Porque abre precedentes, né? É um fato que mostrou que é possível ser feito alguma coisa. Às vezes é um fato inédito, às vezes é um fato que às vezes é inédito para você, não é para as outras pessoas, mas para você mostrou que é possível tomar um posicionamento diferente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem até um cosmograma aqui também de uma moça lá de Israel, porque lá é obrigatório a questão da pessoa se alistar para ir para a guerra. E ela não vai. Então, ela já fundou um grupo, já existe um grupo inclusive, ela foi presa, ficou presa 21 dias, porque é obrigatório. E ela formou um grupo, eu não quero ir para a greve, eu não quero ir matar pessoas, eu não concordo com isso. Então, mostra que é possível se posicionar diferente da média das pessoas. Então, esse é um exemplo. É objeção de consciência, como fala. Então, isso é um exemplo que a gente está falando, mas existem outros. Então, pode ser inédito para o grupo todo da sociedade. Então, a primeira vez que uma pessoa põe uma posição diferente. Ou então, para a gente nunca passou pela nossa cabeça aquela situação. Nunca pensou que poderíamos agir de uma forma diferente. Aí vem alguém e age. E a gente chega para a gente, nossa, mas isso foi mais correto. Essa postura da pessoa realmente é mais cosmoética do que eu agiria. Opa, como que é isso? Deixa eu pensar. Então, por que eu não ajo assim também? Então, vai te levar a pensar. Então, abrir um precedente. Mostra que é possível se agir diferente. Ir no contrafluxo. É o que a gente está fazendo, né? A gente está indo no contrafluxo da sociedade. A gente está mostrando que é possível
estudar, falar de parapsiquismo de uma forma técnica, de uma forma profissional, com a questão da descrenciologia. Nós somos pioneiros nesse sentido, estamos mostrando que é possível se ter uma vida normal, como dizem, ter o trabalho, ter a profissão, e ainda está mexendo com parapsiquismo, mexendo com energia, fazendo tudo que é feito, trabalhando, fazendo trabalho voluntário. Então, está mostrando, está abrindo precedentes, mostrando que é possível. Obrigada, Adriana. Adriana, Sim. na página 1, patologia, terceira linha de baixo para cima, eu não sei se você já falou as amizades... problema. Não, desculpa. O esbanjamento das amizades raríssimas. Você já explicou mais um pouco sobre isso? Aonde que está isso? Fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima. O esbanjamento das amizades raríssimas. Eu não estou achando aqui, não. Espera aí. Eu estou com Eu o acho que tá verbete no... errado? Eu acho que está, mas não tem problema não, mas tem a ver. Porque você pensa... Não tá nesse verbete, não, eu acho. Está aí? Eu acho que foi o de ontem. Mas, olha, não tem problema, sabe por quê? Se a pessoa ela não fica atenta aos exemplos, os exemplos cosmoéticos que existem, ela está esbanjando a amizade raríssima. Então, caberia, tá certo? Por quê? A amizade raríssima é aquela, então, que vai dar mais exemplos evolutivos para nós. Porque ela vai mostrar, e são exemplos cosmoéticos, exemplos mentais somáticos. Então, a gente observar essas amizades raríssimas, os exemplos que essa amizade raríssima tem, é aproveitar. Então, o ortoexemplo é a gente aproveitar as amizades raríssimas. Então, eu não diria o esbanjamento, seria o não esbanjamento das amizades raríssimas. Então, isso aí vem a calhar. Então, na patologia sua de hoje, na segunda linha de baixo para cima, a responsabilidade advinda do exemplo dado. Perfeito. Não é isso? Perfeito. A gente tem responsabilidade com o exemplo que a gente dá e o exemplo que a gente observa. A gente já sabe, a gente já tem essa informação. Adriana, na parafatologia, na segunda linha, o descortinho dos bastidores extrafísicos. Tá. Você pode ampliar? Que a gente está colocando aqui o parafato sadio testemunhado. E está dando alguns exemplos, né, que também são os exemplos que a gente vê do extrafísico. Então, lembra, quando a gente faz um descortino dos bastidores extrafísicos, por exemplo, o vislumbre de uma farafunção do amparador. A gente percebe, às vezes, a intervenção de um amparador em determinada condição. Por exemplo, às vezes a gente está vendo uma pessoa falar, a gente vê que ali o amparador entrou e às vezes está falando por ela, ou está ajudando, ou até que a gente fala depois a intervenção energética, a gente percebe que de repente houve uma intervenção energética em determinada pessoa, tudo silencioso. Então a gente está vendo os bastidores da assistência. Isso também é um exemplo positivo de como se pode atuar, de fazer uma assistência a partir das energias, como os amparadores atuam. Então era isso que a gente queria dizer. Tá bom, obrigada. Eu não sei se já falaram na última página, na página 15, reações. Tá. Aí você coloca salutar e patológica, né? Isso. Tá. Então, assim, não, tá claro. Só queria que você falasse um pouquinho mais disso. Olha, aqui eu acho que é importante a gente observar qual é o predomínio da nossa reação perante um exemplo positivo que a gente observa. Então, aí cada um vai observar onde está o 51%, né? Qual o percentual. A gente sempre pega isso como desafio. Então, não, olha, então eu posso fazer isso também. O que eu preciso fazer? O que eu preciso me desenvolver para que eu também possa agir dessa forma que eu achei que dentro da minha discernimento, da minha ponderação, eu considero que é o mais cosmoético. E a patológica é a vitimizada, é a hora que a pessoa, na hora que ela se vê um ato maduro e o outro dela imatura, ela, não, eu sou tão imaturo, às vezes vai desanimar. Então, isso é uma postura, como a gente falou, de baixa autocrítica, de covardia, de insegurança e de preguiça. Então, a pessoa pode entrar num processo de vitimização. Ah, não, eu sou muito ruim mesmo, olha como é que eu sou fraca. Ah, não, como é que eu sou ruim. Como eu estou mal ainda. Então, a pessoa se incomoda de ver um exemplo positivo. Isso é uma reação totalmente patológica. Mas a gente observa que isso acontece. Então, às vezes, a pessoa que ela é muito invejosa,
ela começa, às vezes, a querer desmerecer o exemplarista. E aí vai ver, porque todo exemplarista ele vai ter os seus trafares também. Então, não, olha, não, mas isso aí não vale nada, porque olha só, a pessoa também é assim. Então, desmerece, em vez de... Não, pode até ser assim também, mas olha, nisso essa pessoa exemplifica, nisso a pessoa é boa. Então, o que eu posso aprender com isso? Então, essa diferença, eu acho que cada um tem que observar. Aonde que está o percentual das suas... Porque aqui a gente colocou casos extremos, né? Mas a gente pode ver o percentual, mas não tão extremo assim, né? A gente tende mais para vitimizar ou tende mais... Não, peraí, eu também quero ser assim, o que eu preciso fazer? Deixa eu aprender com isso que essa pessoa tem de bom. Ok, obrigada. Adriana, aqui na página 13, na mitologia, eu queria que você comentasse esse contraponto que você colocou do mito da perfeição em relação à ortoexemplificação. Perfeito. Olha, o mito da perfeição, ele tem relação com outras partes do verbete que a gente colocou aqui. Por exemplo, isso que eu acabei de falar está perfeito, né? O que é o mito da perfeição? Então, a pessoa olha um exemplo da pessoa. Tá, não, ela é muito boa nisso, olha que exemplo. Fala, mas também ali também não é assim, ela faz isso, aqui tá... Então, ela tenta denegrir aquele exemplo com as outras coisas que a pessoa tem. O que é isso? É o mito da perfeição. Então, ou a pessoa é perfeita, ou não presta para nada. Né? Então, o mito da perfeição, ele vai atrapalhar. Então, é aquilo que a gente coloca aqui, ó, o binômio. No binômio, a gente coloca o binômio, admiração, discordância. É muito importante na hora da gente observar os exemplos. E também, o binômio, trafor imitável, trafar evitável. Porque todo mundo tem trafor e trafar, então o fato dela ter aquele trafor que é exemplificar, o trafar é o... Mas esse jogo de cintura, essa flexibilidade, acho que é importante na hora da gente observar os exemplos dos nossos colegas, nossos compassageiros. Obrigada. Ultimamente tenho insônia à noite, sinto energia estranha que me deixa inquieto, com muita ansiedade. Não consigo pregar os olhos e me reviro na cama. No dia seguinte me sinto indisposto e improdutivo. Isso poderia ser assédio? O que o senhor pode me aconselhar? Olha, insônia é um processo difícil, é muita gente que tem insônia, é preciso ver a causa da sua insônia. Primeira coisa é essa. Às vezes pode ser assédio, mas o assédio principal das insônias em geral é da própria pessoa. Então, a primeira coisa que eu recomendo a você é você fazer bastante exercício físico, porque possivelmente você não está fazendo o necessário. Se você fizer, só aquele cansaço natural que exige repouso já vai dar vontade de dormir. Isso é muito importante. Outra coisa séria, observe a temperatura do quarto que você vai dormir. O ideal é colocar na base de 19, 20 graus Celsius. Vê se você tem aparelho lá que coloca isso. Se está muito quente, a pessoa não dorme. E outra coisa, se às vezes, lá fora, por exemplo, agora está 22 graus, aqui dentro está 23. Então, isso varia demais. Às vezes, a diferença é de 10 graus entre dentro e fora, a favor ou contra, ou vice-versa. Então, é necessário ver, no seu caso, qual é, de fato, a causa dessa insônia. Tá certo? Agora, não esqueça, exercício físico ajuda demais. Professor, qual o seu parecer sobre a sabedoria hiperbórea, ou a gnose hiperbórea? Olha, eu sou favorável a tudo que diz respeito à natureza, mas agora sou contra os processos de dogma e quando tem muito processo tipo iniciação, que mexe com muito problema de doutrinação, de catequese, dessas coisas. Eu acho que a pessoa tem que fazer pesquisa com a natureza, o tempo todo. Isso é que é o ideal. Trata-se de uma ciência baratosférica ou antibaratosférica? Olha, aí precisa estudar e ver o que é. Precisa ver como é que é. Todo o processo que entra muita gnose tem problema de iniciação e há processo de catequese e doutrinação. Então tem que dar um desconto. Professor, no DAC, na página 17, em conclusion, em traumatologia, o senhor coloca: segundo as pesquisas da energossomatologia, há sempre alguma relatividade nos traumas. Pequeno trauma na pessoa supersensível faz dano maior do que um grande trauma na pessoa casca grossa. Nesse caso, como a pessoa supersensível pode trabalhar sua sensibilidade de modo a evitar que os traumas afetem-na de modo negativo?
A primeira coisa é o seguinte, nada desse negócio de supersensível, isso é coisa de infância, é bobagem. A pessoa tem que ter racionalidade, lógica, ponderar, ela pesquisar o processo através de muita reflexão e acabar com esse problema de sensibilidade que a gente chama de frescurite. Isso é coisa infantil, é de pessoa imatura, não é bom. Agora, outra coisa também, há pessoas que têm muita sensibilidade e fica alimentando aquilo em forma de ressentimento, você está entendendo, de mágoa, de melindre. Isso é bobagem também, tem que passar por cima. A gente tem que viver bem com todo mundo, são os compassageiros de evolução. E acabar, a gente não pode estar virando a cara para os outros. Você, por exemplo, é uma pessoa que eu te conheço bem, você já tem noção de tudo isso. Agora, o problema todo é o seguinte, é difícil de passar essas ideias com essas noções avançadas para os outros. A gente tem que insistir, é o jeito. Professor, por favor, queria tirar uma dúvida. Segundo a Conscienciologia, o serenão é o ápice humano da evolução. Sendo assim, o que seriam os profetas como Maomé e Buda, entre outros, são de alguma outra escala? Não. Eles não são serenões, estão caminhando. Eram tudo pré-serenões, igual você e eu. Só que estava dentro de um contingenciamento que estava ajudando em algumas coisas, e aquilo também na história, como não tinha outros, vocês ficaram registrados na história. Por exemplo, Buda, que você está falando. Buda, ele só estudou os negócios daqui, a turma colocou os negócios dele de outra dimensão, mas ele não, era um cara prático, pragmático, da praxis, ele usava tudo o negócio daqui. Maomé, por exemplo, era um cara difícil, pelo seguinte, ele era oficial, militar, general, como é que é isso? Então, a gente tem que estudar. O negócio é o seguinte, fez fama, deita na cama. Isso aí é que é o problema. Professora Adriana, ainda há pouco a senhora comentou sobre a inveja sobre pessoas que são bem-sucedidas. No caso, quando criticamos um indivíduo bem-sucedido, como o Ike Batista, enfatizando que a sua riqueza é uma afronta aos menos favorecidos, isso é um sinal pessoal de inveja de nossa parte? Poderia comentar? Cada um tem que analisar. O que a gente falou da inveja não é a questão, a gente tem que ter heterocrítica cosmoética. Então, a gente pode criticar as pessoas, independente dela ter sucesso ou não, sucesso intrafísico ou não, e avaliar que existem situações realmente que são afrontas, mas não é só ele. A gente até colocou na infantilização social também, que uma das coisas que a gente mostra que a imaturidade da sociedade atual é ter essas grandes, imensas fortunas ao lado de pessoas sem um mínimo para sobreviver. Então, isso é criticável, sim, por que não? Tá certo? Mas não é só a pessoa em si, é o modelo todo. Então, o que a gente está falando da inveja é aquela pessoa que vê um exemplo positivo, cosmoético, e ela, às vezes, ela não consegue enxergar. Por estar cega pela inveja, ou por seja o que for, mais patológico, ela não quer enxergar. Então, ela vai fingir que não vê, ou então vai querer desmerecer esse fruto do exemplo. Mas é para dar um exemplo cosmoético. E ter uma fortuna não quer dizer que seja um exemplo cosmoético. Professora Adriana, poderia explicar na Parafatologia, página 12, última linha, o exemplário teático do para-elenco de amparadores extrafísicos? Certo. A gente coloca na fatologia o exemplário teático da Cognópolis, né? E o exemplário teático do para-elenco. O que é da Cognópolis, que a gente colocou primeiro, né? Porque aqui, as Cognópolis, a Cognópolis Foz é a maior, mas existem outras, é uma reunião de pessoas que estão tentando acertar, que estão tentando melhorar, estão tentando ser mais cosmoéticas. Então, isso vai dar a oportunidade de nós vermos vários exemplos de cosmoética entre essas pessoas e outros não tanto, mas é onde reúne o maior número de pessoas, pelo menos pensando sobre isso. E, na questão do para-elenco, são os amparadores extrafísicos que comparecem, que nós já temos conhecimento deles. Então, por exemplo, o próprio Hércules. O Hércules Galó, a gente sabe que é amparador, e ele é um homem da história, tem livros sobre a biografia dele. Então, é possível a gente estudar, buscar entender essa personalidade e ver, olha, o que fez essa personalidade ser hoje um amparador extrafísico. Então, são exemplos para a gente estudar. Que condutas cosmoéticas podem o ter levado a chegar nessa condição. E outros que a gente conhece, a própria questão da Veronesa, e outros que nós sabemos, ou vidas passadas dessas personalidades, a gente pode fazer esse tipo de avaliação.
Tá certo? Então, essa que é a gente ficar atento a esses exemplos, não só intrafísicos, mas também os exemplos extrafísicos dos amparadores. Os amparadores, eles dão muito exemplos, né? Às vezes uma abordagem, a hora que o amparador também, às vezes, ele se afasta. Isso é um exemplo que ele está dando para nós. Às vezes é muito silencioso e bem preocupante. Ele está mostrando a maneira de atuar. Às vezes que ele vem mais intensamente. Então, são formas da gente perceber a movimentação dos amparadores, que são exemplos também de como atuar cosmoeticamente na assistência. Adriana, na teoriologia, que tem só uma teoria, a exemplificação eu pus um some. evolutiva sendo capaz de amortizar e prevenir o endividamento explicados na teoria das interprisões grupo kármico. Eu coloquei isso aqui para a gente não esquecer disso e para valorizar o exemplo que a gente dá. Então, aquele exemplo que nós damos, os exemplos que nós damos positivos, né, eles são capazes de amortizar e prevenir o endividamento da interprisão grupocármica. Então, aquelas dívidas kármicas que nós temos, elas podem ser amortizadas através do exemplo que nós estamos dando, e também nós estamos deixando, na hora que a gente age cosmoeticamente, está evitando entrar em novas interprisões grupocármicas. Aldo, num daqueles itens lá, você fala nos 6 serenões, seria da China? Os 6 serenões da China? Nisso que se deu ontem. São 16. Aqui fala, são 16. 16, e tem 4 evolucionam. 4 evolucionam. O caso é esse. São 16 que foram para lá. E 1/4 desse povo, quer dizer, 4, são evolucionam. É uma revoada, né? Que eles estão fazendo. Nesse caso, não, esses 16 que estão na China, mesmo com esses problemas sérios que estão ocorrendo lá agora, como a poluição, né, que o pessoal não está, né, que eu te falei hoje, né? Ela estava falando que o Kevin e a Simone saíram da China e foram para Bali. Para Bali, na Indonésia. Sabe por quê? Lá o governo está falando para o povo ficar em casa, que a poluição está matando. Tão poluído que não está. Podem sair. E isso em Beijing, que é a capital, né, a maior lá que tem, Beijing. Eles saíram da China, foram para Bali. É isso, vocês ficam em São Paulo, é isso que dá, olha aí. Suicídio, é um suicídio lento, né? Suicídio, não dá. E aí, como é que fica os 16? Eu já falei para vários amigos meus, saí de São Paulo, isso há mais de 10 anos. Alguns saíram, viveram mais. Entende? Foram para o interior, etc. Tal. Eu mesmo falei, vai para uma cidade média. A cidade grande está ficando impossível de viver. Muito bom, etc. Mas, olha, veja os espetáculos pela televisão. Entende? Não vai lá ver o negócio, não dá. Por exemplo, vai ver o André Rieu pela gravação que tem gravação dos negócios todos, né? Não precisa de ir lá ver pessoalmente. E aí, como é que fica essa situação? situação? Deixa a turma dessomar mais cedo. Eles estão querendo, o problema deles. Por exemplo, pelo menos o governo lá na China, né, estão pedindo para as pessoas não saírem de casa. Está tomando a providência. Agora, o problema é que lá é 8 vezes a população daqui. Beijing, então, é uma loucura. Gente, eu parei de ir à China desde que o negócio ficou bravo. Parei de ir ao México, fui lá uma vez só na cidade do México para dar umas palestras, umas coisas. Nunca mais quis voltar. Não dá. São Paulo, quantos anos que eu deixei de ir lá? Agora, estou com 81 anos, é preciso ter cuidado, porque os alvéolos pulmonares na minha idade já estão usados demais. Faz 81 anos que eles estão toda hora. Isso aí é duro. Essa vida é respiratória, nós não podemos mexer. Uma das coisas mais sensíveis fisicamente que tem é o ar. O povo tem que lembrar disso. Se o oxigênio piorou, a pessoa está morrendo mais cedo. Então, o problema é chegar lá e falar assim, como é que é? Você quer ser enterrado ou cremado? A gente recomenda a você que peça a cremação, que é para diminuir a poluição que já está matando você. Você está entendendo só? Pela própria poluição, você já explica o caso para a pessoa. O melhor é ser cremado, que diminui a poluição. Senão, o seu cadáver ainda vai aumentar mais a poluição.
Olha bem isso. Agora, é preciso saber se o crematório, na hora de queimar o cadáver, se não está fazendo mais poluição lá fora. Precisa saber o jeitão. Você está entendendo? É aquele negócio que a gente fala aí do crematório daqui. Inclusive, que a turma está estudando, né? Vai ter aí. Valdo, na questão da China ainda sinalizaram alguma coisa. Aqui no Brasil, principalmente São Paulo, eles não sinalizam nada. Mas o Rio já está poluído. Rio também, tem outras cidades também. O Rio já está não é só poluído São Paulo. demais. Não dá. E como eu conversei uma vez com um estrangeiro... Você ele disse, veja bem aqui que nós estamos no meio do verde, que o ar é bem mais zero partícula. De vez em quando eles fazem o agrotóxico, você começa a sentir o negócio aqui. Quer dizer, como é que é possível? Devia proibir esse negócio de agrotóxico todo Agora, lado, eles mas escondem principalmente tudo. na cidade. Escondem tudo. Uma vez um estrangeiro me falou o seguinte: eu nunca vi um país de gente tão dissimulada igual o Brasil. E é verdade. É hipocrisia. Eles não esclarecem as demagogia política. E na hipocrisia, frente é uma coisa, cheio por disso. trás é outra. É assim. Por isso que a gente tem que falar a verdade aqui, vamos abrir o jogo, né? Agora, é uma pena, né? A China está com um problemão, porque é muita gente e muita poluição. Como é que fica? Eles vão ter que tomar uma atitude. E outra coisa, aquele negócio deles acabar com as meninas que nasciam, está criando problema agora, porque está cheio de macho. Isso já está criando problema. Eles estão cheios de problema. Não é fácil. Pois é, estão importando mulher, não. É igual Belo Horizonte, que estava importando gente, que as mulheres tinham saído. Lá era importando homem. Agora aí hoje, agora lá não, lá é mulher. Agora, todo lado tem mais mulher do que homem, então vai ser fácil, com o tempo eles dão um jeito. Tem muitos serrários, são os haréns, está demais. Vamos ver o que dá. Agora é isso, o processo, por exemplo, isso aí é preocupante mesmo. Beijing, Xangai, por exemplo, também está a mesma coisa. As grandes cidades, tudo lá poluído. Eu vi na... Não enxerga nada, você tenta ver, vi não na tem. televisão Eles estão hoje... evitando até tirar fotografias, falaram. Hoje na televisão apareceu, era uma neblina de poluição em cidades da China, lá, acho que é Beijing mesmo. Não, mas agora de vez em quando eles mostram São Paulo. Xangai também. A pessoa começa a falar bem de São Paulo, daí a pouco mostra fotografia. Eles tiram depressa, porque senão, você está entendendo? A filmagem da cidade mostra que não é nada daquilo que a pessoa está falando. Eu já vi isso. Apresentou lá um pouquinho, ele tirou logo. Não pode mostrar. Lá, Valdo, se a gente fala de poluição, todo mundo concorda. Agora, se começa a falar, a poluição vai matar, não sei o que, eles viram contra a gente. São Paulo, velho. Devo tudo a São Paulo, não tenho nada contra, mas é assim. E o povo está morrendo, tudo morrendo mais cedo. Agora, o ideal é o seguinte, fala que o povo, em vários lugares, que não tem poluição, que está morando, está vivendo até com 115 anos. Então, isso aí é chato, mostrar para a pessoa. Como é que é? Vocês vão morrer com quantos anos? 45? Preciso falar tudo, tem que dar impacto dessas coisas. Nós estamos vivendo uma era de glasnost, é transparência, preciso te falar isso, não tem jeito, que é para ajudar todo mundo, né? Isso é que é a TARES, a tarefa do esclarecimento. Agora, gente, se vocês quiserem, eu posso apresentar, já que estamos falando a verdade, olha aqui. Quem é que vai? É você, faz favor. Adriana, na página 13, por favor. Sim. Você poderia amplificar a teoriologia, a exemplificação evolutiva, sendo capaz de amortizar e prevenir endividamentos explicados na teoria da interprisão grupo kármica? Sim, é para lembrar da responsabilidade que a gente tem com o nosso exemplo. Porque o nosso exemplo, ele pode... Como é que a gente vai diminuir nossas dívidas kármicas, né? As nossas interprisões? Com os atos assistenciais que a gente está fazendo, mas lembrando que nesses atos assistenciais inclui o exemplo. Então, exemplificar o melhor, exemplificar o mais cosmoético, a gente também está nos ajudando a esclarecer as pessoas, muitas vezes de uma forma, às vezes, silenciosa, é a questão da infiltração, né?
uma forma silenciosa, mas a gente está exemplificando, e isso está também tá melhorando o nosso saldo, né, da ficha evolutiva, diminuindo as interprisões e evitando outras interprisões. Então, foi colocado aqui para a gente lembrar desse fato, da importância, não só da gente ver os exemplos alheios, que são bastantes, né, os exemplos que nós temos em volta de nós, de atos melhores, atos cosmoéticos, maneiras diferentes de pensar, mais corretas, mais certas, como também o que nós estamos exemplificando para os demais. O nosso exemplo é positivo ou é negativo? A gente está dando exemplo de quê? Então, isso é importante também cada um refletir sobre isso. E isso está incluso também na técnica que você põe, que é o princípio da cobaiagem recíproca? Exatamente, né? Você que é especialista, dentro da Cognópolis, né, nós estamos o tempo todo, um cobaia do outro, né? A gente está exemplificando o tempo todo, o certo e o errado. Então, a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando silenciosamente para os demais. Então, era isso que a gente queria colocar. Tá ótimo, obrigada. Oi, Adriana. Sim, tudo bem? Tudo bem. Em efeitologia, página 13, os efeitos do traforismo na apreensão dos ortoexemplos diuturnos. Isso tem a ver com a resposta que eu dei para a Neida há pouco tempo atrás, a questão do mito da perfeição, né? Então, o efeito do traforismo, como é que a gente vai conseguir perceber esses exemplos? Alguns são óbvios, são indubitáveis, né? Mas tem aqueles pequenininhos. Com a visão do traforismo. A gente vai ver o melhor nas pessoas, os trafores das pessoas. Sem querer que as pessoas sejam perfeitas, mas elas têm trafores. E esses trafores são imitáveis, são exemplos para nós. Então, tem a ver também com aquele princípio final, que a gente fala, o princípio de toda consciência, ter algo a aprender e algo a ensinar. Então, quando a pessoa pode nos ensinar alguma coisa? É questão de ter olhos de ver. Então, a questão do traforismo é isso. Na hora que eu busco perceber os traços força das pessoas, é mais fácil eu perceber os exemplos que elas dão nessas áreas que elas são boas, que elas dominam. Desculpa. Para a patologia, na página 12, segunda linha, os descortínios dos bastidores extrafísicos. Que para a gente perceber os parafatos, que também estão aí, que são exemplos que nós podemos perceber, a gente vai começar a descortinar os bastidores extrafísicos da assistência. Quais os bastidores extrafísicos da tertúlia? Aí cada um tem que pensar, está atento a isso, está só atento ao que está acontecendo aqui, ou está buscando perceber como é que é o campo energético? A energia muda? Tem hora que o verbetógrafo fala, parece que está mais amparado? Parece que na hora sai diferente? Eu tenho hora que ele está sozinho, eu tenho hora que o amparador está mais próximo. Então, tudo isso é uma forma de a gente ficar mais atento à realidade extrafísica. A energia mudou? Aquela hora da pergunta, aquela pessoa perguntou, teve alguma interferência no campo na hora que ela perguntou ou ficou igual? O que está acontecendo? Então, a gente começa a perceber os bastidores da realidade. E aí, na hora que a gente percebe, a gente pode começar a perceber a atuação dos amparadores e aprender com isso. E como seria isso no cotidiano, no dia a dia? É o que eu exemplifiquei aqui em relação à tertúlia. É a mesma coisa. Você chega num ambiente, como é que está a energia desse ambiente? A energia está boa? Como é que está? Começa a perceber. Era um parapsiquismo já bastante... Por isso que a gente colocou lá, o impulso ao aprimoramento parapsíquico. Quer dizer, na hora que a gente começa, pelo menos, a entender ou a admitir que tudo isso está acontecendo, mesmo que a gente não perceba, opa, então eu quero perceber. Se eu quero perceber, eu vou me motivar a desenvolver o parapsiquismo para cada vez perceber um pouquinho mais. E valorizar aquela pequena percepção. Às vezes, opa, peraí, foi pequenininha, não, mas eu percebi essa aqui, então agora daqui a pouco eu percebo uma maior. E a gente vai aumentando essas percepções. Adriana, sim. Aqui na fatologia, na primeira folha, na quarta linha, de cima para baixo, o atiçamento do brio cosmoético no interlocutor. Fala um pouco sobre isso, esse brio cosmoético. Vamos supor que a gente nunca tinha pensado em atuar de determinada maneira ou de fazer determinado ato. E aí a gente vê uma pessoa do nosso lado fazendo aquilo.
pô, se você é Ato cosmoético... positivo ou negativo? Positivo. Aqui é tudo, a gente pôs o orto lá na frente. A gente sabe que esse exemplo, tudo que a gente está falando aqui, vale para o negativo, né? E até, infelizmente, às vezes os exemplos negativos também repercutem bastante. Ainda mais, às vezes, na mídia. Coloca lá um fato assim bem patológico na mídia, um assalto inédito, daqui a pouco começam a repetir. Então, a gente não está entrando nisso. A gente está aqui falando dos cosmoéticos. Então, na hora que a gente vê algum ato, alguma postura, seja um ato simples, a gente chegou a falar aqui, não sei se você estava, a pessoa vai lá e escreve, tem uma menininha de 9 anos, inglesa, ela escreveu um livro, que é um manual dos filhos para se lidar com a separação dos pais. Com 9 anos de idade, ela não estava lidando bem com aquilo, ela escreveu um livro. É uma situação inédita. Ninguém, às vezes, tinha pensado nisso. Com 9 anos de idade, ela já está no 2º livro, ela está com 12, não sei a idade dela hoje, eu vi que com 12 ela lançou outro. Mas, então, ela foi, escreveu, começou a colocar vários pontos, tem até no Brasil, tem um nome, fizeram um nome bem diferente, depois eu pego aqui, do Brasil, qual é o nome do livro. Guia do Divórcio, que chama a reportagem. O livro, no Brasil, é Brincar de Ser Feliz, mas o livro em inglês é Esperança, tem 3 palavras. Mas voltando aqui, então, o nome da menina é, já que eu falei, né, Libby Rees, Libby, e o sobrenome Rees. Bem, o que eu estou querendo dizer? Na hora que a menina faz um negócio desse, ela está provando que ela pegou a experiência com o cérebro de 9 anos, e isso está ajudando. Teve em vários idiomas, já foi traduzido, tem no Brasil, em vários locais, e provavelmente deve estar ajudando, eu não posso entrar a fundo, mas provavelmente várias crianças que estejam passando por uma situação igual. Isso não atiça o brio cosmoético da gente, de escrever um livro também? Se a cabecinha de 9 anos conseguiu escrever, colocar as experiências dela, então, é um exemplo. A chapadona. É uma chamadona. Então, isso eu quero dizer, esse exemplo atiça o brio, né? Um outro exemplo que é muito falado, eu trouxe aqui um livro muito conhecido, né? Que é o Depois daquela Viagem, eu já falei, eu acho que aqui, não me lembro, da Valéria Piazza Polizzi, que a menina com 16 anos, ela contraiu AIDS, com 26 ela escreveu o livro. Esse livro é referência em escola, em vários locais, numa época que a AIDS tinha um preconceito grande, as pessoas não queriam nem chegar perto das pessoas. E ela escreveu esse livro, ela está viva até hoje, participa de uma série de processos, o livro tem vários idiomas. Foi lá e escreveu uma experiência traumática, uma forma que ela usou para elaborar a situação, escreveu. Então, isso são exemplos assim mais sozinhos, né? Mas contra os outros exemplos de cosmoética, de parapsiquismo que nós vemos no nosso dia a dia, que às vezes não são tão óbvios assim. Todos os livros dos autores da Conscienciologia, quantos casos de EQM que já escreveram aqui, e outras experiências que tem dos autores, que estão mostrando que é possível. Isso atiça o brio. Opa, peraí, por que eu não fiz ainda? O que eu tenho que fazer também para poder fazer essa assistência? Tá, muito obrigada. Como é que você vê o papel da resiliência para o exemplarismo, a relação de como a resiliência pode ajudar a consciência a ser mais exemplar? Qual é a relação? Eu acho que o próprio fato de ser resiliente, se é uma resiliência cosmoética, já é um exemplo, né? Tem vários, a mídia gosta muito disso, né? Mostra vários exemplos de superação das pessoas com dificuldade. Tem aquela Cabrilli, Mara Cabrilli, né? Que é tetraplégica, é deputada federal, já foi vereadora, tem um instituto. Quer dizer, a pessoa só não mexe nada do pescoço para baixo, e é um exemplo. Então, até isso chama muita atenção na mídia, né? Esses tipos de superações e de resiliências, que são resiliências óbvias, né? A pessoa tem uma dificuldade locomotora ímpar e tem uma vida super dinâmica e faz um monte de coisa. Então, a resiliência ela é um exemplo, ela mostra que é possível, quer dizer, a pessoa ela não se desiste, ela se mantém. Mas a gente tem que ver esses exemplos extremos e também começar a ver aqueles outros exemplos de resiliência que às vezes não são tão visíveis. Por exemplo, as grandes reciclagens intraconscienciais. A gente chega a colocar aqui, né, um exemplo. Num dos exemplos, nós falamos uma recém efetiva, né? Isso a Alzira deve ver bastante lá na Conscius, né? Como é que às vezes a pessoa muda, faz uma grande reciclagem intraconsciencial, ela não, às vezes não vai aparecer tão
crassamente, mas os efeitos, os resultados dessa reciclagem vão aparecer. Então, isso tudo é o quê? Fruto da resiliência. Então, eu vejo que é a resiliência que vai nos ajudar também, se a gente tomar a decisão, eu quero ser mais cosmoético daqui para frente, vai nos ajudar a buscar, a manter essa ortodecisão, né, como a gente já teve um verbete também, reiterada, nos mantendo nisso, como também a própria resiliência em si, quando cosmoética, ela já é um grande exemplo. Sim. Alô? Aqui no A, na fatologia, na terceira linha, a criação de padrão de referência homeostático. Por exemplo, o serenão, ou alguma consciência, um desperto, ou um exemplarista, um professor, seja o que for. O que a pessoa mostra para a gente? Ela cria um padrão de referência de uma situação mais homeostática. Então, mostra que é possível se viver de uma forma mais homeostática. Então, esse exemplo, que é um exemplo desafiante, ele nos desafia, bem, se essa pessoa conseguiu, como a gente coloca também um princípio, né, a questão se foi factível a um ser humano, é factível que outros seres humanos cheguem a essa condição, obviamente vai demandar esforço, tempo, dedicação, resiliência, como falaram aqui, mas na hora que a gente vê isso, isso dá uma força de que é possível. Então, cria um padrão. Então, olha, existe um padrão de homeostasia, de saúde, mesmo que seja ainda relativa, mas é um padrão de saúde. Então, eu vejo como eu estou em relação a esse padrão de saúde. E eu tenho um diagnóstico do que eu preciso melhorar. Então, o bom do exemplo cosmoético é que mostra, poxa, se a pessoa pensa assim, e eu vejo que é o melhor, e eu ainda não penso assim, peraí, o que falta para mim? O que está pegando? Qual o meu diagnóstico em relação a isso? Eu tenho algum capricho? Que eu estou defendendo alguma coisa? Então, é uma forma de eu ter algum parâmetro para comparar comigo e ter relação. O máximo disso é o conscienciograma, que é o parâmetro com serenão, né? Mas a gente pode fazer esses pequenos parâmetros na vida diuturna quando a gente vê um ato de alguém que é extremamente cosmoético e como que nós agiríamos na mesma situação. A gente agiria igual? A gente teria um padrão também homeostático ou não? Se não, por quê? As amparadoras aragonesa e veronesa, que volta e meia são citadas nas tertúlias. Não, o caso é o seguinte, a aragonesa, ela tem a história dela, etc. tal, os processos todos que aconteceu com ela, com alta expressão em matéria de assistência. Agora, a veronesa é a Filipine, aquela da Igreja Católica que cuidava de instrução e das escolas. É uma grande personalidade. E essa aí eu tive contato com ela há muito tempo, na área lá, sabe, de Verona. Por isso que a gente chama ela de veronesa. Agora, isso há muito tempo. E ela apareceu para mim quando eu estive em Verona para fazer uma pesquisa lá de bibliografia. Ela então apareceu e me mostrou as coisas do passado. Ela tem muita facilidade, a veronesa, de trabalhar com tudo que diz respeito a processo da Itália, de Roma, etc., e também os problemas de modificação de recheio decorativo, principalmente extrafísico, dos holopensenses. Agora, professor, o dicionário de argumentos, a conclusão, o senhor relata que os traumas têm maior impacto do que nos casca grossa. No meu caso pessoal, tenho certo jogo de cintura em lidar com minha supersensibilidade a superar traumas menores, após ter superado traumas maiores. Isso soa para alguns como vitimização, já que consegui superar coisas piores e não maiores. E agora, por muito menos, me sinto mais sensível. O que eu preciso aprender a mudar para equilibrar isso? Primeira coisa, não fique com sensibilidade negativa sobre nada. Nenhum motivo, nenhuma razão. Supera tudo e lembre-se, você hoje está mais madura e tem experiência de maturidade e corta, então, o processo de muita emoção nessa história. Isso aí tudo é o problema da síndrome do ansiosismo. Diminui isso, não dê valor para essas coisas. Agora, tudo depende da sua posição, da sua determinação, da sua deliberação.
A sua vontade é superior a tudo isso. Professor, qual a importância dos exemplos sadios para a evolução de uma consciência? É a base de tudo, né? Tudo evolui através de exemplos. É olhando as coisas que já acontecem que a gente faz as coisas novas. Então, a gente tem que olhar as coisas que acontecem boas, alguém que já deu exemplo bom, para a gente seguir aquele exemplo. Então, a base da evolução é o exemplo sadio de uns e outros, reciprocamente. Aquilo que a gente chama de compassageiros evolutivos. Como parar de ser perfeccionista e descartar as pessoas que não têm a nos dar aquilo que queremos? Por exemplo, exigir as ferramentas dos outros para descobrir quem eu sou. O problema todo, não, isso aí sempre ajuda. Se você estudar o conscienciograma, para você vai ajudar as pessoas com quem você vive. Uma pessoa está evoluindo com a gente. Se ela evolui, você também recebe as benesses, todo o efeito positivo daquilo. No DAC, na página 18, em adendo, aborde, por favor, o item autoparapercepciologia. Aqui eu digo o seguinte: no desenvolvimento dos processos parapsicoenergéticos, devemos ser antenas de micro-ondas, transmitindo assistencialidade interconsciencial cosmoética nas bases da autoparapercepciologia. A casa terra sem escadas é fraternista. A casa de 2 andares é elitista. Analise a sua base intrafísica com toda a lógica e autocrítica. Se você precisa sair de casa todo fim de semana, é porque a sua base física é insatisfatória. Então, isso aí é uma lavada na cara de todo mundo que está aí fazendo casa, mansão, diabo a quatro. Outra coisa muito séria, tem lógica? Olha bem isso aí, faça a heterocrítica sobre o assunto. Agora veja, olha São Paulo, é só chegar no fim de semana, um feriado, para tudo, 200 quilômetros de congestionamento. Isso é um absurdo. Esse povo está tudo doido com carro, com poluição. Tudo é loucura. Tem que pensar bem o que é que estão fazendo em São Paulo. Os paulistanos estão ficando doidos. Agora, qual é o efeito dessa poluição na cabeça deles para ficar lá desse jeito? Quantas horas a pessoa fica ali no trânsito? E outra coisa, tem gente que não leva livro para ler nem nada. Quer dizer, não se entende. Agora, a nossa psicóloga e consciencióloga, Adriana Lopes, gostaria que abordasse o único trinômio do trinômio, página 13. É o único que tem aí. A gente às vezes põe um só até para chamar a atenção, tá? Então, ao trinômio, autoconscientização cosmoética, inteligência evolutiva, ortoexemplificação. Então, a gente está mostrando que essas 3 coisas andam juntas, né? Então, para a gente exemplificar e até identificar um exemplo cosmoético, que às vezes não é tão óbvio, primeiro a gente tem que ter autoconscientização da cosmoética, né? Que existe, o que é a cosmoética. Depois, tem que ter inteligência evolutiva. Também é a inteligência que a gente sabe do que é mais evolutivo, do que é o melhor para as pessoas. É uma inteligência. E aí, essas 2 coisas juntas é que geram a ortoexemplificação, que a gente vai exemplificar o melhor. Então, para eu exemplificar o melhor, eu tenho que saber o que é o melhor, né? E tem que ter inteligência evolutiva para saber usar que isso também deve ser feito. Eu sei o que é melhor e eu atuo naquilo que eu acho que é o melhor. Aqui atrás de você é a Maria Luísa. Você poderia falar um pouquinho sobre coloquiologia, a disposição de dar gás na automotivação? A gente começa a coloquiologia falando do exemplo em si, depois a gente coloca do observador, né? Então a gente começa, o ato de trazer aos olhos. Então trouxe aos olhos uma situação que ninguém estava vendo, que ninguém tinha pensado em ver. Serviu de exemplo, o ato de dar o tom correto. Então, a pessoa acaba, na hora que ela gera uma liderança, ela mostrou o que é mais correto de ser feito. Abre uma trilha evolutiva, um caminho evolutivo. E cria jurisprudência, quer dizer, mostra que já foi possível ser feito. E aí vem o observador, a disposição de dar gás na automotivação. Então, na hora que a gente vê aquilo e fala, não, opa, isso é possível de ser feito, dá um gás para ficar mais motivado para poder buscar fazer isso. E
é uma opção pessoal seguir os passos cosmoéticos. Então, quando a gente observa um exemplo, como que a gente vai fazer para seguir esses passos, para aprender com esses passos? Então, era isso que a gente queria falar. Obrigada. Só mostrar como é que, às vezes, um exemplo pode vir das coisas mais simples, né? Eu estava relendo uma reportagem daquela Erin Brockovich, né, que teve até filme e tal. E aí eu tinha esse cosmograma lá em casa, que é um exemplo, né, fez até um filme sobre a história dela. Aí tem uma fala aqui no meio que eu achei bem interessante. Eu falei, eu acho que, como às vezes uma fala mostra uma maneira de pensar diferente. Então, na entrevista, ela perguntaram, né, que parece que o ex-marido dela, com quem ela tem 2 filhos, assim que fez o sucesso, que ganhou e que virou filme e tal, ele chegou para chantagear ela com um advogado, dizendo que se ela não pagasse, era $310 mil, eles inventariam para a imprensa uma série de coisas sobre ela. Ela chamou a polícia, ele chegou a ser preso, né, eu acho que foi preso em flagrante, teve que sair, pagou fiança e tal. Então, ela não cedeu. E aí, depois pergunta assim, você conseguiu perdoá-lo? Aí a frase dela. Bem, somos amigos até porque temos 2 filhos e precisamos conversar sobre eles com frequência. Todo mundo comete erros e a gente pode escolher entre ficar morrendo de raiva e nunca mais falar com quem cometeu o erro ou aprender a lidar com a situação e relevar mágoas passadas. Em relação ao meu ex-marido, preferi a segunda opção. Quer dizer, é uma fala aqui no meio da... mas que não faz pensar? Então, eu falei, que é um exemplo, porque, às vezes, eu pego muito isso, às vezes, uma entrevista, uma fala de uma pessoa. Eu gosto muito, às vezes, tem determinadas pessoas, assim, colegas, que pensam diferente de mim. E é bem interessante. Não existe certo ou errado, mas, assim, a maneira de ver o mundo é meio de dar uma abordagem assim, meio inusitada que eu não tinha pensado. E é muito rico esse tipo de conversa. Às vezes, uma conversa tranquila, vem uma perspectiva inédita, às vezes, pelo menos para mim, né? Não é eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto essa situação por esse ângulo. Então, é muito rico. Aí entra a questão da conversa revigorante. Às vezes, numa conversa simples, a pessoa vai dar um exemplo de um comentário, uma maneira de ver a vida, um posicionamento. Opa, isso é diferente. Isso eu não tinha pensado em agir dessa forma. Então, eu achei que isso aqui servia de exemplo para isso que eu queria colocar, né? Adriana, eu vi que você está com um journal aí. Você trouxe algum artigo para exemplificar? Não, esse journal aqui não tem bibliografia, né? É um artigo que eu escrevi para a Jornada de Saúde de 2006 e que tem uns exemplos aqui de superação, mas são exemplos naquele estilo que a gente já falou, que são mais como a questão dessa menina aqui, da Valéria, do HIV, tem a Esmeralda, que era viciada em crack, que escreveu o livro, né, Esmeralda, Porque Não Dancei, e aí eu procurei na internet, ela está ainda bem, ela é ativista, deixa eu ver, o livro dela está aqui. Era para dar uns exemplos mais grandes, horrível, né? Maiores, e isso não é um exemplo de português. Então, ela ainda é jornalista, militante pela igualdade social, então ela continua ainda numa posição. Então, cita alguns exemplos aqui, tá? Então, era por isso que eu trouxe, caso fosse falar. Mas aí vale a pena, quem quiser dar uma lida nesse artigo, que é Autossuperação Cosmoética através da Interassistencialidade. Eu não sei se ele tem na internet, não sei se o journal está na internet, mas é do quarto encontro de consciência terapia, de jornada de saúde, né? Então, você tem alguns exemplos desse, tá? Sim. Noa, a responsabilidade advinda do exemplo dado. Eu vou falar sobre isso, porque... eu acho que a gente pensa pouco, né? Eu acho que a gente deveria, pelo menos eu estou procurando pensar mais sobre isso, do exemplo que a gente dá, né? E a influência disso, isso tem um peso. Então, a gente exemplifica o tempo todo com os nossos erros e com nossos acertos, né? Então,
essa responsabilidade com isso é uma coisa para a gente refletir bastante, né? Porque a gente pode estar ensinando muita coisa certa e muita coisa errada. E muitos erros do nosso passado foram, às vezes, por exemplificar coisas erradas, né? Às vezes, defendíamos causas, às vezes, erradas, podemos ter levado muitas pessoas para essas condições errôneas, e que, de uma forma, a gente acreditava naquilo, por exemplo, né? Então, ficar mais atento com isso, com que a gente está, com as apologias que nós fazemos. A nossa vida acaba sendo uma apologia, né? A gente é apologia de quê? De saúde ou de doença? O que nós estamos... O que a nossa vida passa para os outros? Sim. Maria Luísa, de novo. Sim. Em cima do seu verbete. Eu fiz o CP2 e foi a professora Cristina Aracati que estava lá. Eu recebi um elogio, quer dizer, ela me encheu a bola. Éramos em 48 pessoas. Assim que ela encheu a bola, lógico, você fica feliz, pode ser uma bolinha ou bolona, mas você fica feliz. E acontece que, depois que veio a bola, eu vi uma outra maior, como se o parador tivesse mostrado. Tá vendo? Essa aqui é a bola do Te Vira agora. Aí vem outra bola. Tá vendo? É a bola da responsabilidade. Então, você falando sobre isso, dá um gelinho na barriga, né? Você recebe um elogio, mas em compensação, a bola do Te Vira é maior do que qualquer outra. Te vira, eu vou ter que pesquisar, vou ter que trabalhar em cima do que ela falou. E é isso que eu vim para cá, para estudar, para trabalhar, porque eu tô nessa, eu sou nova na Conscienciologia, né? Mas a bola do Te Vira foi muito grande. E eu quero trabalhar em cima da bola do Te Vira, que é a autopesquisa e autoconhecimento, né? Você recebe uma coisinha desse tamanho, quer dizer, para mim foi grande na época, mas a outra é maior. É isso aí, você receber um elogio, você vai virar referência a alguma coisa, então exemplifique isso que você é bom. Adriana, na tecnologia, a última linha da tecnologia, eu queria que você explicasse dentro do teu contexto, é a técnica da heterocrítica cosmoética. É, mais ou menos o que eu já respondi, né, para aquela... Não respondi, porque aquela moça que falou, né, a questão. A heterocrítica cosmoética, porque a gente está observando o exemplo dos outros, a gente tem que ter heterocrítica, né, porque nem tudo é correto. E eu estava até separando material para cá, e um dos materiais que eu achei era a história de uma indiana, que ela fez... Na época lá, ela acusou a questão do dote, que o dote é proibido, e parece que tinham batido na família dela, ela ficou famosa, apareceu na internet e tal. E aí eu fui procurar ver como é que está essa situação hoje. Hoje, já estão dizendo, não sei se é verdade ou não, que ela seria uma farsa, que na verdade era uma mentira, então tem uma polêmica. Então a gente tem que ter heterocrítica, né, nos exemplos, nas pessoas que são exemplares, a gente ter que ter heterocrítica também, cosmoética. Não é aceitar tudo, é verificar o que está correto, como é que está o andamento da situação, o que tem de verbação. Então, eu acho que isso que é importante. Não esquecer a questão da heterocrítica. Porque esses dias também foi falando que a heterocrítica, vocês parece que falou um pouco disso, ela ajuda a autocrítica. Sim, mas a autocrítica é importantíssima, né? Mas a heterocrítica ajuda. Ela dá instrumentos para a autocrítica. Mas até porque, eu falo isso naquele verbete heterocríticofilia, né? Intelectual. A heterocrítica a gente tem que observar, a gente recebe a heterocrítica e vai fazer. Aí entra a autocrítica. Isso procede ou não procede? Pode ser que procede totalmente, pode proceder em parte ou pode não proceder nada. Mas a gente tem que receber e fazer a avaliação, aí entrou a autocrítica. Mas tem outra coisa também, quando você faz heterocrítica do outro, você também reforça a tua autocrítica também. Ah, sim, entendi. Sim, você está observando, né? A gente faz crítica o tempo todo. A gente está vendo e a gente está criando pareceres. A questão é não congelar esses pareceres. É estar reatualizando esses pareceres. Porque a gente fazer autocrítica se torna mais difícil. Às vezes a gente esconde as coisas. Mas quando se vê faz uma heterocrítica, se usa aquilo para a tua autocrítica, porque você não enxergou também aquela autocrítica tua, você enxergou através da heterocrítica. Né?
Esses dias falaram algo assim na... A heterocrítica ajuda na sua autocrítica também, né? Se você começa a criticar, e tem até tem o extremo, né? Tem aquele outro verbete que eu fiz também, que é a hipercriticidade à crítica. A pessoa também que critica tudo o tempo todo e com uma questão muito extrema, isso também está errado. Aí já foi para a hipercriticidade à crítica, né? Eu uso essas duas palavras para dizer isso. Então, a pessoa ela começa a ser tão crítica com tudo, que ela perde a criticidade, porque ela perdeu a medida, faltou autocrítica. Então, eu acho que a autocrítica entra aí. A gente faz a crítica do outro, mas atenta à nossa crítica. O que eu estou observando? Como é que está isso? É uma crítica, eu tenho emoção nessa crítica ou não? Está racional? Então, você vai o tempo todo jogando. Acho que talvez seja isso que você esteja perguntando, né? Tem duas coisas, de você fazer a heterocrítica e receber a heterocrítica. Então, acho que talvez as duas coisas ajudem. É lógico, se não fizer coisa exagerada, né? O cara que faz heterocrítica lá toda hora. As duas coisas andam juntas, tem um binômio, autocrítica e heterocrítica. Professor Baldo, poderia falar sobre o argumentário, autodesempenhologia? Nas aplicações das ECs, primeiro é como se domina um degrau, depois ela domina 2 degraus, mais tarde os outros, até dominar tudo. Tudo começa pelo EV. Ao fim, a consciência acessa com facilidade até a central extrafísica de energia, e de maneira fácil, prática, imediata, do mesmo modo que emprega o celular quando ela quer. O melhor autodesempenho surge pela prática diária. Imperare sibi maximum imperium est. Dominar a si mesmo é o supremo domínio. Então, o problema todo é a pessoa praticar. Usar o estado vibracional. Mexer com as energias. Mobilização básica das energias. Movimentar isso. O que eu queria ligar era que chegar à central extrafísica de energia tem que se dominar muito. Não, a média que a pessoa demora para dominar bem as energias é 2 anos. Isso é coisa antiga, que todo mundo já chegou a essa conclusão há muito tempo, é a média. Qualquer um que queira se dominar bem, se dedicar, em 2 anos ele domina tudo. Aí ele vai ter assim, desassim, ver, vai chegar até a mega euforização. O problema é dele. Mas tem que fazer força. E isso é pessoal. É o que eu chamo de autoesforço. O autoesforço é a base de tudo. Sem isso, nada funciona bem. Obrigada. Aqui sobre autoesforço, eu estava falando hoje de manhã o seguinte: o autoesforço é o lema da evolução consciencial. Nunca muito custou pouco. Nunca muito custou pouco. Perfeito, perfeito. Vamos entender. Adriana, aqui na sua exemplologia, página 14, você pode dar uma repassada para nós nesses exemplos? Você acabou falando do holossoma, né, como um todo. Isso. Você pode aprofundar um pouquinho cada um? Um exemplo de cada um, né? O somático, a superação de disfunção, dificuldade ou restrição corporal. Esse a gente já falou, tem vários exemplos da mídia, de pessoas que são tetaplégicas ou paraplégicas, deficientes, ou que têm alguma doença e superam e levam a vida normal e fazem um monte de coisa. Então, são exemplos que desafiam, né? Se a pessoa tem essa dificuldade toda, faz um monte de coisa, a gente que está funcionando tem que fazer, no mínimo, parecido, né? Okay. Um exemplo é energossomático de energia, a instalação de campo energético homeostático pacificador de holopensene. Então, eu tive aquela personalidade que consegue montar um campo, e esse campo pacifica, tranquiliza, a gente chega naquele campo, a gente se sente melhor. É um desafio. Por que eu não posso também chegar a montar um campo desse? O que eu preciso fazer? Oi? Chegar nessa condição. O que eu preciso fazer para também chegar nesse nível? Eu posso. É um desafio. Eu posso, se eu vejo que eu tenho tantos benefícios num campo homeostático, eu também posso me tornar um
provedor desse campo. O que eu preciso fazer para isso, né? Okay. O psicossomático, a sustentação de postura tranquila, imperturbável, interassistencial em momento existencial crítico. Então, vê aquela pessoa que na hora que está tudo pegando fogo, é o chamado bombeiro, né? Está pegando fogo, tem aquela pessoa que mantém a calma, consegue ser mediador, diplomata, pacifica tudo. É um exemplo. Esse é um grande desafio, né, Adriana? É um desafio. A pessoa não entrou na onda, não surtou e conseguiu fazer. É um exemplo, quando a gente observa uma coisa dessa, a gente fala, opa, peraí, como é que essa pessoa consegue manter o equilíbrio? Até foi colocado aqui no verbete de mediação, né? Foi a Carla, ela disse isso, né, que justamente não é que a pessoa não sente o impacto, mas ela segura a onda e consegue manter. Verdade. E o mental somático, a publicação de obra intelectual altarística, isso aqui é óbvio, né, na hora que tem uma obra, temos aí o Marcelo da Luz e tantos outros, né, na hora que faz uma obra, isso é um exemplo. É um desafio para a gente também. É um desafio também. Produzir. Então é isso que a gente quis colocar. Ficou muito boa, toda a exemplologia. Obrigada. Coloca aqui a imitação homeostática, né, que é, vamos dizer assim, o fulcro do seu verbete. Queria que você comentasse sobre essa problemática de você conjugar, né, a imitação homeostática com a sua própria personalidade, de você manter, né, manter a sua autenticidade. Se você usa alguma técnica, como é que você trabalha isso? Não, é porque o exemplo não quer dizer que... Aqui a gente até colocou a questão da imitação, né? Então, realmente, às vezes a gente vai imitar uma postura, mas às vezes a gente não necessariamente a gente vai imitar, a gente vê que é um caminho possível e a gente vai tentar aplicar nas nossas condições como que eu posso seguir esse caminho. Então, não necessariamente eu vou imitar aquele ato cosmoético, imitar aquele ato positivo que eu considerei, não é porque eu estou, não, eu vou fazer porque alguém disse que era para fazer, não, eu vejo que isso é o melhor. A postura mais madura é agir assim. Vamos um exemplo da mediação, né? Que a gente perguntou. Então, a gente observa, não, essa pessoa consegue, tem essa facilidade, nossa, eu quero ser assim. Quero ser assim quando crescer, como a gente fala, né? Então, como é que eu preciso fazer? Eu posso até começar observando, até imitando algumas posturas, até que vai chegar um ponto que a gente já, naturalmente, a gente vai criar o nosso estilo. Mas, às vezes, é necessário até essa imitação, assim, de ver, mas não é imitação. Como é que foi? Como foi a postura? Como é que a pessoa pensou? Tentar entender o que age por trás. Então, eu vejo por aí. Não estou dizendo perder a autenticidade em momento algum. Mas ver o que é melhor e como que eu posso agir igual. Ou agir igual ou semelhante, ou do meu jeito, mas que tenha um resultado similar. Valdo, hoje de manhã, na Mini, você citou o item 43, Corifeu dos evoluciólogos, né? O que você quis dizer com isso? Porque Corifeu é uma pessoa de grande destaque, é isso? Corifeu é aquela pessoa que aparece primeiro. Às vezes, ela é o bandeirante, ela é o líder inicial, é o que abre caminho. Então, por exemplo, nessa questão de evoluciólogo, quem está falando isso primeira vez aí, na história, publicamente, sou eu. Eu sou o corifeu da evoluciologia. Agora, eu não preciso ser evoluciólogo para isso. Por exemplo, a gente fala que existe o serenão, mas não precisa ser serenão. Eu só falo que eu afirmo, ele existe. Olha bem, você está entendendo? Então, o corifeu não quer dizer que seja ele a exemplo de tudo aquilo que ele fala. Não, ele é exemplo até um certo ponto, às vezes teórico do assunto. Você que mais deu destaque à Agora, nós somos corifeus da conscienciologia e, até um certo ponto, dos líderes interassistenciais. Quer dizer, daquilo que a gente chama de mini peça do Max Mecanismo. Nós somos corifeus. Então, são os bandeirantes. Você está entendendo? Aquele que veio para anunciar o processo, para abrir o caminho. Correto. Você entendeu? Agora, é corifeu mesmo, é o nome mais adequado para isso, é o que nós estamos fazendo aí, o papel de corifeu. Nós estamos desempenhando esse papel de corifeu. Entendeu? Correto. É bandeirante, é o rondon, o rondão. O que tem? Adriana, o foco do seu verbete, pelo que eu estou percebendo, é mais quando você se espelha
em algum trafor de uma outra consciência, né? O que você acha importante ressaltar quando você é o exemplo para alguém de alguma coisa? Aí a responsabilidade aumenta, né? A gente tem que ver, se a gente vê que a gente é o exemplo, e a gente sempre é exemplo de alguma coisa, primeiro a gente tem que ver que a gente está precisando do quê? É positivo ou negativo? Esse é o primeiro coisa para a gente avaliar, né? Meu exemplo, ele é cosmoético, ele é evolutivo, está ajudando as pessoas, eu estou ajudando as pessoas elas estão usando o meu exemplo para fazer besteira. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A responsabilidade de buscar exemplificar, dentro das nossas limitações, porque a gente está evoluindo, né, o melhor que a gente pode, o melhor nosso top me, né, o melhor que a gente consegue, isso é o que temos por hoje, o melhor que eu tenho aqui é hoje, então isso eu vou tentar exemplificar o que eu já consegui até agora. Eu acho que isso faz diferença. Você está caminhando. Esse é o 40 e, você falou, e 6. Eu fiz 1990, então estou dando exemplo, você está seguindo o exemplo. Eu espero mais uns 900 da sua parte, pelo menos. Está muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje nós teremos o recado da Silvana sobre o curso avançado em saúde consciencial da OIC, da Ana Paula sobre a dinâmica da pré-intermissiologia, a Neida sobre o campo parapesquisístico interassistencial e antes teremos o recado do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Hoje nós temos mais de 460 amigos da Enciclopédia e esse é um exemplo a ser seguido, é um outro exemplo a ser seguido por todos nós. Quem ainda não é amigo da Enciclopédia, é muito fácil aderir, né, a este programa, que é responsável pela manutenção financeira, é o arrimo financeiro de 3 estruturas fundamentais que produzem a enciclopédia. Este tertuliário, o Holociclo e a Holoteca. Se você está me ouvindo aí, né, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você entra em contato com o CAEC, pelo telefone do CAEC, ou mesmo por e-mail no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e você se torna amigo da enciclopédia imediatamente, com um cartão de crédito e paga em até 12 vezes. É bastante fácil. E você que já foi amigo e ainda não renovou, se puder, né, atualizar essa amizade, nós estamos aguardando o seu retorno. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho em nome da OIC convidá-los a participar do curso avançado em saúde consciencial. Esse curso permite o aprofundamento na autoconsciencioterapia através de técnicas consciencioterápicas de grupo. Ocorrem aulas teórico-práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas. Esse curso avançado é um curso mensal que ocorre sábados e domingos uma vez por mês e tem a duração de 12 meses. O início é 18 e 19 de maio. Para maiores informações, entre em contato com a OIC, www.oic.org.br ou pelo telefone 45 3025 1404. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia da dinâmica da pré-intermissiologia. Essa dinâmica tem como mater pensene a produtividade holossomática. Os objetivos são acessar as lembranças do curso intermissivo para aferir o grau de cumprimento da proexis, fazer o balanço do holossoma para incrementar os veículos de manifestação, buscando a realização das tarefas evolutivas pessoais e grupais. E essa dinâmica está no contexto aí da longevitar. O último objetivo é otimizar os requisitos para o ingresso no Clube do 100, ou seja, aquelas consciências que chegam aos seus 80 anos de idade, então quem ainda não chegou lá e a gente quer chegar, né? Chega aos seus 80 anos de idade, com lucidez e com condição de produtividade holossomática de alto nível, visando a obra-prima da sua proexis, da sua programação existencial. Então, a dinâmica da pré-intermissiologia acontece toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. O EPICOM é o professor Everton Santos. Então, hoje, daqui a pouquinho, nós estamos lá. Nesse primeiro mês de atividade, a gente está fazendo cortesia para que todos possam conhecer a atividade. Estão convidados, então. Boa tarde a todos. A Pré-IC Ectolab convida você, pesquisador ou pesquisadora, interessado em qualificar a sua interassistência,
e sistematizar a sua metodologia parapesquisística, a participar do curso Campo Parapesquisístico Interassistencial. Vai ser realizado nos dias 14 e 15 de junho próximos, sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. É um curso praticamente prático. Ele vai ser da seguinte maneira: no dia 14, vai ser feito um campo bioenergético aqui na sala da dinâmica do CAEC, na parte da manhã, onde a pessoa vai ter a oportunidade de realizar os seus experimentos durante o campo, né? Realizar anotações, e na parte da tarde, no discernimento, na sala lazer, dará continuidade ao curso, sendo orientado a realizar as suas pesquisas. Então, no dia 15, o curso continua, o experimentador vai ter as técnicas para poder realizar anotações, ver como é que realiza como é que otimiza a sua pesquisa, né? E à tarde vai ter um estudo de caso. Então, para maiores informações, busquem a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652, ou ainda pelo telefone 45 8802 5948. Participem, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Cosmovisão Verponológica, especialidade Cosmocogniciologia, do professor Pedro Fernandes. Obrigado a todos, até amanhã.